diácono já pode ir, meu querido. Eu gostaria já de estar chamando aqui rapidamente o nosso amigo, apóstolo Chode, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Pode vir, meu querido. Eu gostaria que você já estendesse as suas mãos para a vida dele, amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, a vida do Teu servo, do Teu amigo, Senhor, que ele possa ser usado tremendamente nessa noite, e que tudo seja para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai. Usa o Teu filho, usa a vida do apóstolo nessa noite, e que ele seja, Pai, usado na Tua presença. Guarda a casa dele, guarda a família, em nome de Jesus, que o sangue de Cristo esteja sobre a vida dele e de toda a família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Boa noite a todos. É prazer em conhecê-los. Alguns eu conheço, outros não. Acho que a maioria não conheço. Meu nome é Chode. Sou de Saitama, Cauagoi, e atualmente dirijo a Igreja Apostólica Vida Eterna. E a convite do pastor Mário, estou aqui hoje. Pode ficar aqui se quiser. Estou a convite do pastor Mário a ministrar uma palavra nessa data tão importante na vida da igreja. E é uma honra para nós, é uma honra para mim, o nosso ministério, compartilhar esse momento na vida de vocês também. Participar desse momento na vida da igreja. São 5 anos? 5 anos. 5 anos, creio que bem dirigidos, bem direcionados por Deus, amém? E que não falte realmente a direção de Deus por muitos e muitos anos ainda sobre essa terra. Minha esposa está aqui na Missão Apoio ministrando agora, está tendo um seminário de batalha espiritual, e ela está lá e eu estou aqui. E foi realmente uma batalha essa semana, Estava compartilhando com o pastor Mário. Nunca tinha pegado influenza da minha vida. Tinha pegado gripe já, tudo, mas nunca tinha pegado influenza da minha vida. Chegou na terça-feira, fui ao médico. Para minha surpresa, influenza. Eu falei, meu Deus, e agora? Já liguei para o pastor Mário. Falei, olha, está acontecendo isso. Esteja orando por mim, porque talvez não consiga estar aí no sábado, Mas glória a Deus, Deus tem um propósito para nós nessa noite, amém? Quem crê nisso? Amém? Assim como foi ministrado, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Eu creio que isso é o que Deus deseja ouvir do coração de cada um de nós nessa noite, amém? E eu estou no Japão já há 20, e já perdi até as contas, talvez 28 anos, mais ou menos isso. Então eu sou mais japonês do que brasileiro, eu acho, Eu só não tenho nacionalidade japonesa, mas eu tenho mais tempo aqui no Japão do que no Brasil. E graças a Deus eu encontrei, Deus me trouxe de lá para eu ter um encontro com Ele aqui. E foi assim que eu conheci a Jesus, num momento difícil, crítico da minha vida, como, vamos dizer assim, entre aspas, decassegue. Muitos de nós ainda trabalhamos em fábrica, eu trabalho em fábrica ainda, mas eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós que está aqui no Japão, amém? Ele não nos trouxe lá do outro lado do mundo, para os confins da terra, que é o Japão, ou quem quiser olhar do contrário, os confins da terra é o Brasil. Ele não nos trouxe para cá sem algum propósito. Nós estamos aqui com um propósito verdadeiro. Só que muitos de nós ainda não entendemos ou mesmo encontramos esse propósito. Então continuamos trabalhando, e a vida vai passando. E os propósitos que nós fizemos um dia, que era de trabalhar aqui, ficar talvez 3, 4, 5 anos, já se estendeu 28 anos ou 29, como eu. Amém? E eu creio que muitos de nós estamos assim. Mas eu creio que Deus tem uma história diferente para nós. Hoje eu posso olhar para o meu passado e falar, não, Deus, eu não tenho 28 anos aqui perdidos, mas muito bem ganhos para o Senhor, porque o Senhor ganhou a minha vida e a minha família. Então, eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós que está aqui. Somos
estrangeiros nessa terra. Somos aqui peregrinos, estamos de passagem, vamos dizer assim. Mas eu creio que Deus quer que nós floresçamos onde nós estamos plantados no momento. Amém? Então, tenho 28 anos aqui já, sou casado, minha esposa chama-se Esther, apóstola Esther, somos nomeados, ou mesmo ungidos apóstolos, pelo apóstolo Géser Cardoso, talvez alguém conheça, que faz parte do Conselho Apostólico Brasileiro, e estamos caminhando com o apóstolo Géser já faz uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, 5 anos, e debaixo dessa visão apostólica, somos também Igreja Apostólica Vida Eterna, cremos nos 5 ministérios que Deus quer restaurar dentro da igreja atual, amém? Então nós cremos nessa visão também, cremos na direção de Deus através do profético, cremos no governo de Deus através do apostólico, porque onde Deus entra, Ele traz ordem, amém? E assim eu creio que o reino de Deus é tudo muito bem ordenado, amém? E então nós estamos servindo já debaixo desse ministério, quer dizer, debaixo dessa cobertura que é a Rede Apostólica da Aliança, há 5 anos, e temos aprendido muito nesses 5 anos também. Temos 7 anos de ministério, 7 anos de igreja e 5 anos debaixo da visão apostólica, e Deus tem nos ensinado muito a respeito do seu reino, e é disso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite. E depois, com mais tempo, talvez eu poderia contar mais a minha história mesmo, a nossa história como igreja, amém? Eu vou tomando bastante água porque minha boca está bem ressecada. Se alguém puder providenciar mais um. Então, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração é de realmente fazer com que a vontade de Deus seja entendida no coração de cada filho. E eu creio que é algo muito difícil também, como foi para mim no início, entender qual era a vontade de Deus, qual era a vontade do Pai sobre a minha vida. Eu relutava muito com Deus. Eu era uma pessoa, desde a minha conversão, eu sempre fui assim, não rebelde, mas eu relutei bastante. Eu sempre questionava Deus. Por que Deus que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa maneira? Por que eu tenho que amar aquela pessoa que me apedreja? E eu questionava muito, e pouco a pouco Deus foi quebrando esses conceitos, ou mesmo essas perguntas que eu tinha no meu coração. Ele foi me ensinando, conforme eu fui caminhando com Ele. E uma das coisas que eu aprendi no Senhor foi amar aquele que me odeia, ou mesmo amar aquele que me maltrata, ou amar aquele que usa e abusa da minha vida. Esse foi o primeiro passo na minha vida de cristão. Lembro que eu me converti e eu tinha que dar carona, na verdade, para uma família para ir para a igreja. Não que eu tinha que dar carona, né? Eu dava carona e eu levava uma família para a igreja. E essa família, quer dizer, eles tinham 2 filhos, quer dizer, na época eles tinham um filho só. E esse filho era da idade da minha filha. Eu tenho 2 filhas gêmeas, hoje elas têm 24 anos, estão conosco no ministério. Sou velho, viu, gente? 24 anos eu tenho minhas 2 filhas. Uma tá lá em Hokkaido fazendo um seminário pastoral, num seminário japonês. E então esse menino tinha a idade das minhas filhas na época, e as minhas filhas tinham acho que 6 anos mais ou menos, 5, 6 anos. E esse menino era terrível. Ele entrava no meu carro e ele lampuzava tudo com saliva, e eu ficava maluco com aquilo. Eu falei, Deus amado, o que é isso? Será que todo filho de crente é assim? Não é possível, eu tinha acabado de me converter. E eu ficava doido com aquilo. Ele pegava, e como era na época de frio, ficava o vidro embaçado assim, ele passava a mão na língua assim, desenhava no vidro, e ela era assim, aquela maravilha. E foi nesse tempo que eu questionava tanto a Deus. Falei, Deus, e eu brigava com a minha esposa também, no bom sentido, e eu tentava entender por que eu teria que amar uma família, uma pessoa, uma criança como aquela que era desobediente. Eu ensinava, falava, não faz isso, por favor, que suja, você vai sujar sua boca também, e não adiantava. E chegou um certo ponto da minha vida que eu entendi o amor de Deus. Um dia eu tive um encontro com ele, ele me falou assim, olha meu filho, você também faz tanta coisa, não como aquela literalmente, né?
mas tantas coisas você faz que mancha a sua vida, que mancha a vida dos outros também, e nem por isso eu deixo de te amar, nem por isso eu deixo de ter nos meus braços. Aquilo lá me quebrou realmente, e eu fui entendendo o amor de Deus e como que funcionava o amor de Deus. Eu deveria amar sem ficar olhando os defeitos das pessoas, porque a Bíblia nos ensina que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, não é mesmo? A Bíblia nos ensina que o amor, ele excede barreiras de línguas, excede barreiras de idade e tudo mais. E ele cobre uma multidão de erros, de falhas que os seres humanos têm, e que faz com que nós enxerguemos aquilo que brilha para Deus dentro dessas pessoas, ou mesmo nessas pessoas. E foi isso que eu consegui entender naquela criança, porque ela era tão espontânea, tão livre. Não era mal criada, mas era livre. E eu não tinha essa liberdade. Eu talvez não teria essa liberdade nunca, por causa da minha criação. E foi então que eu fui entendendo que ele tinha algo para me ensinar. E foi nesses percursos da vida, na verdade, que eu fui aprendendo tanta coisa com Deus. E hoje nós estamos aqui. Hoje, na época, nem imaginava que eu seria um dia pastor, ou muito menos apóstolo. E hoje estamos aqui, caminhando na mesma simplicidade que nós nos convertemos, crendo no Evangelho genuíno, crendo no Evangelho verdadeiro, que ele pode ser vivido por cada um de nós sem religiosidade. Essa que é uma chave que Deus colocou em nossas mãos, e eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês, amém? E então, uma outra hora, uma outra oportunidade, eu me apresento melhor, mas eu quero realmente deixar o meu coração aqui de gratidão desde já, né, ao pastor Mário, sua esposa, por estar abrindo essa porta, para realmente dividir essa alegria, dividir esse amor com vocês. Já recebemos, né, esse amor através do convite, e eu queria honrá-los nessa noite, né, declarando que essa igreja, ela é próspera, declarando que não vão caber mais nessas quatro paredes, em nome de Jesus, amém? E que aquilo que Deus tem como propósito na vida da igreja, né, na vida da noiva dele, vão se cumprir, amém? Aleluia! Essa questão de venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós já ouvimos tantas e tantas vezes, nós falamos: Deus, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina, Deus, a ouvir a tua voz e realmente andar conforme o teu coração deseja que eu ande, porque nós sabemos que existem várias maneiras de nós vivermos. Nós temos a livre escolha, o livre-arbítrio que Deus nos deu, amém? Nós podemos escolher entre o bem e o mal, nós podemos escolher entre o barato e o caro, nós podemos escolher, enfim, tudo nós podemos escolher na nossa vida. Mas nós podemos também entender que, dependendo das escolhas que nós fazemos, nós sofremos consequências. E é por isso que eu creio que Deus quer que nós sejamos um povo que conhece a Ele, que conhece a sua vontade, para que nós possamos escolher, fazer a escolha certa, para que sejamos abençoados, amém? Porque a Bíblia mesmo fala de tantas bênçãos, de tantas promessas que Deus tem para nós, mas se nós não a conhecemos, como que nós vamos tomar posse disso? Amém? Nós precisamos conhecer. A Bíblia fala assim que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre todo aquele caos, não é mesmo? Existia o caos, mas mesmo assim o Espírito de Deus estava lá pairando sobre o caos. E às vezes nós estamos dentro da igreja, talvez vivendo um caos na nossa vida espiritual, mas o Espírito de Deus está pairando sobre nós. E depois, continuando a criação, Deus cria os céus, a terra, o mar e tudo mais, e Deus chega no homem, e Ele nos cria. Ele cria o ser humano, Ele cria o homem. E ali algo interessante que nós podemos entender, que Deus, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, isso que a Bíblia fala. Mas Ele não fala assim: eu vou criar o homem à minha imagem e semelhança.
mas vamos criemos o homem à imagem e semelhança. E aí nasce, na verdade, o ser humano, nasce Adão, como todos já sabem, depois vem a Eva. Só que um dia eles falharam contra Deus, né? Vamos dizer assim, pecaram, eles erraram o alvo, pecaram e erraram o alvo, né? Às vezes nós não queremos falar pecado, nós falamos, não, erramos o alvo, é a mesma coisa. E eles erraram o alvo, e um dia eles caíram. Só que antes deles caírem, Deus tinha feito todas as coisas conforme a sua vontade, e tudo que ele fazia, Deus via que era bom, e ele fez todas as coisas conforme a sua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e ele fez conforme a sua vontade. Tudo estava perfeito. Ele criou o homem perfeito, a imagem e semelhança dele mesmo. Ele criou a mulher perfeita, a imagem e a semelhança dele mesmo. Amém. Glória a Deus por isso. E eles tinham uma comunhão muito profunda com Deus. Quer dizer, eles eram perfeitos, eles tinham tudo. Só que um dia eles abriram mão disso, eles fizeram uma escolha errada. Eles abriram mão de tudo isso. E eles perderam tudo aquilo que Deus tinha oferecido para eles um dia. Eles tiveram que sair daquele lugar onde Deus havia colocado eles, que é o Jardim do Éden, que todo mundo sabe, e os mandou para fora daquele lugar. E a Bíblia fala assim, que para que eles não voltassem, vamos colocar querubins de guarda, para que eles não voltem mais para o jardim. E ali a Bíblia fala também que havia uma árvore, não somente do conhecimento do bem e do mal, mas havia uma árvore da vida. E era uma árvore da vida eterna. E Deus ele pega e fala, não, eles pecaram contra mim, agora então vamos colocá-los para fora, para que eles não tomem da árvore da vida eterna. Quer dizer, eles tinham tudo, eles eram perfeitos. Eles tinham tudo que o ser humano precisava. Eles abriram mão disso. E foi então que entrou a maldição sobre a terra, onde Deus começa a colocar sobre o homem, sobre a terra, que do suor do seu rosto você vai comer, amém? Que vão nascer do solo espinhos, abrolhos e tudo mais. E assim nós continuamos vivendo. Quer dizer, a criação continua vivendo e vai crescendo e vai se multiplicando. E chegou em nós aqui hoje. E muitas vezes nós pensamos, se Deus fez tudo perfeito, por que então tinha que entrar o mal e tinha que entrar um serzinho para poder atrapalhar a nossa vida? Nós tínhamos tudo, na verdade, não precisávamos trabalhar, não é mesmo? A provisão de Deus estava lá no jardim, olha, não precisava mais ficar fazendo zangueô no caixá, gente. Pensa que maravilha, não é? Era só chegar, deu fome, olha Deus, vou ali naquela árvore, vou encher minha barriga. Deu sede, eu vou ali na fonte, tomo água. E assim era a vida. Só que um dia ele abriu mão de tudo isso. E foi aí então que nós começamos a perecer, a morrer gradativamente. A Bíblia fala que nós morremos espiritualmente, não fisicamente. Adão e Eva não morreu fisicamente, certo? Mas eles perderam aquela comunhão com Deus. Eles passaram a ser uma criação de Deus. E aí nesse lugar que eu quero que nós entendamos algo, que muitos de nós hoje pensamos que nós somos somente uma criação de Deus, mas nós esquecemos de ver que um dia Jesus Cristo morreu naquela cruz para fazer com que nós nos tornássemos filhos novamente, para que nós tivéssemos aquilo restaurado novamente. E é nesse lugar onde muitas vezes nós estamos, talvez estamos salvos, talvez nós já fizemos a oração de confissão, já nos convertemos, mas nós ainda continuamos a viver debaixo de uma maldição, vamos dizer assim. Continuamos a viver como se não fôssemos filhos.
Apesar de nós chamarmos Deus como Pai, ou às vezes tem pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de Pai, porque não tem um relacionamento bom, talvez, com o seu pai biológico, terreno. Mas o que Deus quer fazer é com que nós retornemos, não no Éden, mas que nós retornemos à verdade da sua palavra, que um dia foi perdida, das suas promessas que um dia foram esquecidas por causa do pecado. E quando nós vemos hoje igrejas cheias, mas talvez muitas vezes cheias de pessoas, mas talvez não cheias de filhos, cheias de membros, mas talvez não cheias de filhos. E Deus, Ele tem uma promessa para nós. Quer dizer, uma não, várias promessas para nós, se nós for vermos a palavra de Deus. Amém? Só para você me acompanhar, eu quero que você abra a sua palavra em Gênesis 1, 26 a 27. Para você que já conhece, amém, mas para você que não conhece, é importante para que você saiba. Deus criou todas as coisas com um propósito. E Ele criou o ser humano para que ele vivesse a qualidade de vida de Deus. Essa é a vida eterna. A vida eterna é essa, viver a vida na qualidade de vida de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis 1, 26 a 27: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a semelhança nossa, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Se nós prestarmos atenção, ele disse assim: façamos o homem a imagem, a nossa imagem e semelhança. Por que façamos se Deus está lá? Não está falando de mais ninguém, está falando de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em que aspecto? Deus, Ele é Deus Pai, e Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós sabemos. Deus nos criou corpo, alma e espírito. A imagem e semelhança dele criou. E quando ele criou o homem, ele criou perfeito. O homem não tinha ferida, não tinha malícia, não tinha maldade. E logo que ele errou o alvo, o que aconteceu? Estou nu. De onde saiu essa malícia? Por que ele pensou que estava nu? Perdeu-se a pureza. Amém? E depois ele fala assim, a palavra continua: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ele deu a terra toda para o homem governar. Ele deu tudo para que o homem fosse o cabeça. Ele deu tudo para que o homem, para que pudesse governar, para que pudesse dominar. Ele deu tudo perfeito para o homem. Só que um dia nós perdemos isso. Amém? Perdemos aquilo que Deus tinha nos dado de graça. E hoje estamos aqui lutando para conquistar aquilo que nós perdemos um dia lá atrás. Amém? Mas Deus nos trouxe nesse tempo, senão Deus nos chamou nesse tempo. Eu entendo dessa forma. Deus nos chamou para esse tempo, para que nós possamos resgatar aquilo que foi perdido um dia, resgatar aquilo que já foi nosso um dia. Ele quer que nós entendamos isso, que uma vez que Ele nos deu, é nosso por herança. Sim. Só que tem muitas coisas que entram na nossa vida para nos cegar,
para fazer com que nós sejamos imerecedores, ou pensemos que nós sejamos imerecedores daquilo. E Deus, Ele quer fazer com que esse propósito perdido venha para a sua igreja nos dias de hoje. Mas como que Ele quer transformar isso? Ele quer fazer com que nós sejamos curados e sarados de todas as nossas feridas e traumas do passado. Porque um dia eu, como você também, cresci em uma família que talvez não fosse... Eu cresci numa família que não era evangélica, vim de lar budista, não praticante, mas era budista por como é que fala? Por costume. Isso. Então, eu fui criado em base budista, mas eu nunca acreditei em Buda, nunca também tinha acreditado em Deus. Então era assim, praticamente ateu. E tudo aquilo que os meus pais me ensinaram, eu creio que foi de muito boa intenção, de fazer o melhor que eles poderiam fazer, mas eles erraram em muitas coisas na minha vida. E eu cresci então, essa pessoa que eu sou hoje, não hoje, mas alguns anos atrás, antes de conhecer a Cristo, era uma pilha, na verdade, de erros que os meus pais cometeram, né? Tinha também lá seus acertos, mas era uma pilha de erros. E Deus então foi quebrando e lapidando, e Deus foi arrumando isso na minha vida. E assim como cada um de nós que estamos aqui, viemos de vários contextos familiares, viemos de várias partes do Brasil, de várias formas de educação diferentes, mas cada um de nós temos feridas que nós carregamos dentro do nosso coração. E muitas vezes nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Deus, só que nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz, ou mesmo que aqueles irmãos recebem ou tomam posse, ou mesmo as irmãs também que conseguem prosperar, ou mesmo sair da vida de cativeiro, e muitas vezes nós não. E aí então é que entra, onde Deus quer nos levar para esse lugar que nós entendamos que nós somos filhos, não somos somente uma criação, não somos simplesmente algo que foi criado, que foi modelado para viver nessa terra um dia, crescer, caminhar, trabalhar e depois um dia morrer. Não. Deus quer que nós entendamos que nós temos um propósito dele, para ele, como filhos. E foi nesse propósito que Deus me colocou, quando eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida, no sentido de transformar a minha história de Decassegue numa história que pode fazer com que o reino de Deus seja conhecido através da minha vida, nessa terra. E eu creio que você está aqui no Japão, com um propósito muito grande de Deus. Deus te trouxe para essa terra, talvez a princípio, a gente pode pensar que é financeiramente falando, ou vários outros motivos, mas creia que o propósito final de Deus é que você seja usado nessa nação, que você seja um instrumento de cura nessa nação, que você seja um instrumento de libertação nessa nação. E eu creio que Deus está levantando essa nova geração nos últimos tempos, homens e mulheres que entendam que são verdadeiramente filhos, não são somente salvos, ou mesmo crentes, ou mesmo parte da família de Cristo, mas são filhos de Deus, e entendem a autoridade que carregam dentro de si através do Espírito Santo. E Deus então fez com que Adão e Eva saíssem do jardim. Então a maldição foi liberada sobre a terra. E hoje a terra, ela sofre, até os dias de hoje, a Bíblia mesmo fala que a terra geme, não é mesmo? Esperando a manifestação dos filhos de Deus. E onde estão os filhos de Deus? Quando nós entendermos que Deus está esperando, ou mesmo a natureza está esperando, com que cada um de nós, como filhos de Deus, se manifeste em poder, se manifeste em autoridade, para dizer não contra o pecado, para dizer não contra uma maldição que está sobre a nossa família, que está sobre a nossa vida, que está sobre uma sociedade, que está sobre uma cidade e que está sobre uma nação. Para isso que Deus quer que nós nos levantemos como filhos. Por quê?
Porque somente um filho verdadeiro, ele vai lutar por aquilo que é do pai. Um estrangeiro, um estranho, não vai lutar por aquilo que é do pai. Não vai lutar por uma herança que pertence a ele. Amém? Cristo nos resgatou da maldição. Um dia a maldição foi lançada lá no Éden, foi lançada sobre o homem, foi lançada sobre a mulher, foi lançada sobre a terra. Mas um dia nós cremos em Cristo, um dia nós olhamos para a cruz de Cristo e olhamos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Um dia nós olhamos para aquele sacrifício na cruz e falamos: Deus, se isso daí foi por mim, então eu acredito, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E Cristo então passa a nos resgatar da maldição que estava sobre nós. E a Bíblia fala que a maldição que estava sobre nós foi quebrada no madeiro. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. E essa maldição então é quebrada sobre a nossa vida. Todas as dívidas foram rasgadas, a Bíblia fala. As nossas enfermidades foram curadas através da cruz, através das suas pisaduras. Nós passamos a ter uma nova vida com Cristo, uma nova vida com Deus, não mais agora como uma criação simplesmente, mas passamos a ser filhos de Deus. E Deus não quer uma igreja cheia de criaturas dele, mas Deus quer uma igreja cheia de filhos verdadeiros, que tem uma identidade verdadeira do reino, que saiba entender o tempo, saiba entender aquilo que Deus está movendo, saiba entender aquilo que Deus está tratando dentro dos nossos corações. Eu quero que vocês abram aquela passagem que eu acabei de falar agora. Em Romanos 8, 18 a 23. Amém? Romanos 8, 18 a 23. Porque para mim, por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada. Será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? A Bíblia fala que aqui a ardente expectação da natureza, ela geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, Deus está esperando a igreja dele dos últimos tempos se levantar, para que profetizemos sobre essa terra amaldiçoada, para declarar sobre a nossa família que aquela maldição que um dia foi lançada, ou mesmo que nós vivemos no passado, ela é quebrada através da palavra que nós liberamos sobre a maldição. Amém? Se nós temos uma maldição na nossa família, que vivemos vendo talvez os nossos parentes, os nossos pais ou mesmo tios
vivendo em adultério, vivendo em separação. Hoje nós podemos profetizar sobre essa questão, sobre essa família, podemos profetizar sobre as nossas raízes, que são quebradas as maldições de adultério, porque Cristo nos livrou da maldição. Porque se um dia nós estivéssemos andando debaixo da lei ainda, nós estaríamos debaixo de maldição, porque a Bíblia fala que se nós andamos debaixo da lei, ou mesmo se somos sujeitos à lei e não a cumprimos, nós somos malditos. Mas Cristo veio exatamente para quebrar a lei são o que? Os 10 mandamentos. Jesus Cristo veio para quebrar isto, porque é impossível nós podermos andar ou mesmo viver com os 10 mandamentos. Cristo veio quebrar para que nós tivéssemos a liberdade, para que nós tivéssemos hoje o poder de liberar uma palavra sobre a maldição que está sobre a nossa casa. Hoje nós vivemos aqui no Japão e sabemos o quanto esse país é idólatra, o quanto eles adoram a deuses nessa terra. Eu não sei como é que hoje está a estatística, mas são mais de 3 milhões de deuses. Imagina mais de 3 milhões de deuses sendo adorados o tempo todo, dia após dia, nessa terra. Como que de alguma forma nós não vamos ser influenciados? Impossível. Mas nós podemos hoje, como filhos de Deus, nos levantar onde nós estamos e declarar que é cancelado todo incenso que é levantado de dia e de noite nessa terra. Que nós podemos nos levantar como uma igreja profética dos últimos tempos e declarar que essa nação é salva e será salva para a honra e glória do Senhor. Nós podemos nos levantar em autoridade, porque a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E nós podemos entender hoje que nós temos acesso aos dons de Deus, a autoridade que Deus liberou sobre a igreja. E os 5 ministérios que Deus quer restaurar dentro da igreja faz com que nós, como corpo de Cristo, nos tornemos mais fortes. O apostólico, o profético, o mestre, o pastor, o evangelista, funcionando para que a igreja se fortaleça e amadureça, para que possa combater o inimigo. Deus nos trouxe para essa terra. Talvez você deve pensar, não, eu vim com as minhas próprias forças, eu paguei a minha passagem. Sim, Deus permitiu que você fizesse isso. Deus permitiu que você pudesse vir para cá um dia, assim como eu. Mas eu creio que Deus não te trouxe aqui somente para ficar vivendo por essa terra um tempo, para que então depois um dia você retorne à sua pátria, retorne para o Brasil e não deixe nada no reino espiritual dessa terra. Deus te trouxe aqui para se juntar com a igreja de Cristo, para profetizar sobre essa nação. Deus, Ele usará aquele que crê. Deus usará aquele que realmente entender que é filho e que não está aqui porque é conhecido de Deus, ou senão simplesmente porque é um salvo. E aquele que realmente é escolhido, que é o pastor, que é o apóstolo, que é o evangelista, o mestre, ou mesmo o presbítero, ele então vai dar conta disso tudo. Não, Deus está chamando nós como igreja. Deus está chamando nós como filhos dele. Porque senão ele teria chamado realmente somente a liderança da igreja, tinha chamado somente os mestres, os pastores. Não, mas Deus distribuiu dons aos homens. Homens assim, normais como eu e como você. Homens que, aos olhos dos homens, podemos não ser nada. Mas Deus olha para nós como filhos, como herdeiros de uma herança que Cristo deixou, que é a vida eterna, de vivermos uma qualidade de vida de Deus. É isso que é a vida eterna. Mas para que possamos viver essa qualidade de vida de Deus aqui na terra, nós temos que trabalhar e nós temos que fazer com que
essa terra se torne abençoada, para que nós possamos viver a qualidade de vida que Ele quer que nós vivamos. Para isso nós temos que entender a autoridade que nós temos de abençoar uma nação, de abençoar uma família, de abençoar um trabalho, de abençoar uma empresa. Pensa comigo, nós estamos trabalhando numa empresa. Quantos daqui, talvez, não precisa levantar a mão nada, mas quantos de nós oramos pelas nossas empresas? Quantos de nós oramos para que seja cada dia mais abençoada a nossa empresa? Aleluia, Jesus, é verdade. Quantos de nós será que oramos por isso? Quantos de nós oramos pelas autoridades que estão sobre nós? Autoridades que eu digo talvez seja até, se for em termos de empresa, né? Responsável, né? Chunin, depois Kakaricho, Rancho, e aí vai, Kachoi, daí vai. Quem de nós oramos por eles? Quem de nós abençoamos a vida deles? Eu já vi muita gente reclamar e falar mal, mas falar que ora e falar que abençoa a vida do seu chefe é muito complicado, é muito difícil de ouvir isso. Mas nós podemos fazer, nós podemos ser a diferença no meio deles. Aleluia. Nós podemos trazer o reino de Deus através da nossa vida no meio deles. Nós podemos levar a nossa identidade de Cristo no meio deles e fazer com que eles enxerguem em nós a luz de Deus. Nós podemos fazer com que o reino de Deus se manifeste através da nossa vida, assim como Jesus, Ele andou nessa terra manifestando o que? O reino de Deus. Ele não andou nessa terra manifestando aquilo que Ele era, ou que Ele conhecia, ou quem Ele era, mas Ele andou nessa terra fazendo uma só coisa: fazendo a vontade daquele que me chamou. Aleluia, Jesus. E Ele andou nessa terra fazendo o quê? Curando os enfermos, não é mesmo? Curando os enfermos, libertando os cativos. Só. Ele veio para cá trabalhar. Ele veio para fazer uma obra que talvez ninguém queria fazer. E Ele manifestou o reino de Deus por onde Ele passou. Ele deixou uma marca no coração das pessoas por onde Ele passou. Ele deixou uma marca na cidade onde Ele passou. Aleluia, Jesus. E Ele quer que cada um de nós também, como seus seguidores, se nós somos assim, se podemos dizer assim, seguidores de Cristo, Deus quer que nós deixemos uma marca por onde nós passamos. Deus quer que nós deixemos a marca de Cristo, seja em uma empresa, seja em uma escola, seja em qualquer lugar onde nós andemos. Ele quer que nós deixemos essa marca, que nós podemos orar e nós podemos profetizar, nós podemos ser diferentes daqueles que não creem, daqueles que não entendem ainda Aleluia. a obra de Cristo na cruz. Glória a Deus. Aleluia. A natureza está gemendo, e nós podemos ver os sinais dos últimos tempos. Podemos ver tantas tragédias acontecendo. É um sinal de Deus. A terra está gemendo, a terra está clamando para que não haja mais tremores de terra que levem milhares e milhares de pessoas deste mundo. E pessoas que, infelizmente, nunca ouviram falar do Evangelho. Tragédias que acontecem, que levam milhares e milhares ou centenas de pessoas. A terra está gemendo, a terra está clamando por alguém que se levante para profetizar contra isso. Quantas milhares de pessoas, centenas de pessoas talvez, ou milhares de pessoas que morrem no Japão o ano todo. Vamos falar do contexto do Japão, porque nós estamos aqui no Japão. Muitas e muitas vidas deixam suas vidas aqui no Japão. Nós podemos profetizar, nós podemos orar, nós podemos amar esse povo, por mais que nós sejamos perseguidos por eles, muitas vezes, porque nós somos estrangeiros, mas nós podemos orar por eles. Nós podemos profetizar sobre a vida deles, nós podemos profetizar mesmo que seja em português. Aleluia.
Deus quer levantar homens e mulheres que tenham coragem de quebrar uma forma talvez religiosa. A natureza está chamando, a natureza está pedindo, pelo amor de Deus, envie alguém para profetizar nessa terra. Envie alguém aqui no Japão para profetizar e orar por esses montes que são consagrados a tantos e tantos deuses. Cada montanha que existe nessa terra, nessa nação, cada monte é consagrado. Cada monte que existe aqui nessa terra, existe um altar lá no topo da montanha. São pontos espirituais, são portais espirituais que eles abrem, para que a nação seja abençoada, na ignorância deles. Onde será que Deus vai levantar pessoas que realmente escalem todos esses montes para fazerem atos proféticos e profetizar Deus? Eu declaro agora que esse altar é quebrado, que o reino maior e mais poderoso, ele consome o reino que é inferior e mais fraco. Quem se levanta para fazer isso? Deus está esperando homens e mulheres que tomem atitudes verdadeiras, que saiam das quatro paredes da igreja, não fiquem dependendo somente de uma instituição chamada igreja, mas que nós tomemos a identidade de Cristo, que nós tomemos a identidade que nós temos em Deus, que somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, para que nós nos levantemos e digamos assim como um dia Isaías disse a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Para onde o Senhor quer que eu vá? Subir o Monte Fuji para fazer ato profético lá? Amém. Vamos lá, eu fui ano passado, quase morri, mas eu fui. Nós fomos lá. Quem já subiu no Monte Fuji? Até o topo? Quem subiu sabe o que é aquilo lá. Eu falo assim, é bonito. Quer dizer, não foi bonito porque quando eu fui estava um tempo muito ruim, estava muito frio, muita névoa, não deu para enxergar nada. Só que o propósito nosso foi de subir e orar e fazer ato profético. Mas quem já subiu lá em cima sabe a consagração que existe lá em cima. Vocês não têm ideia do tamanho do templo que tem lá em cima, no topo do Monte Fuji, no lugar mais alto. Existe um templo que é o portal espiritual dessa nação. E é algo sinistro, gente. Não é fácil não, é algo sinistro mesmo que eu estou falando. Mas Deus quer que nós nos levantemos contra principados e potestades na autoridade de Cristo. E eu creio que a Igreja Apostólica, Unidade em Cristo, com unção apostólica, com autoridade apostólica, aqueles que são filhos verdadeiros, aqueles que entenderem o chamado que Deus tem sobre cada vida, não como uma instituição igreja, mas como cada filho. Eu creio que Deus levantará homens e mulheres, profetas, profetisas, nesse lugar, para fazer a diferença, não como uma igreja apostólica, unidade em Cristo somente, mas como um dia passou por aqui uma pessoa que realmente fez a diferença, uma vez passou por essa nação, uma pessoa que realmente quis abraçar a causa do nosso povo, que chorou conosco, que se deu por nós. A ardente expectação da natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na sua igreja, seja uma bênção no seu trabalho, seja a vontade de Deus andando no meio da sua fábrica. É verdade, seja a vontade de Deus andando no meio da sua fábrica.
Seja a vontade de Deus servindo dentro da igreja. Seja a vontade de Deus se relacionando com os japoneses. Deus quer que nós resgatemos as bênçãos que um dia nós perdemos lá atrás. Essa terra é nossa por herança. Ela é nossa. Mas para que nós tomemos posse dela, nós temos que crer em primeiro lugar que nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo de uma promessa que foi feita lá no princípio. Por isso tudo aquilo que o inimigo tentou roubar da sua vida um dia, Deus quer restituir a cada um de nós. A Bíblia fala lá em Gálatas que o herdeiro, quando ele é menino, quando ele ainda é imaturo, ele se assemelha ao servo, ele se assemelha ao escravo, porque enquanto ele é de menor ainda, nada é posse dele, é do pai ainda. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, talvez seja uma grande verdade. Talvez nós como igreja, eu falo nós como igreja porque eu sou igreja. Talvez ainda nós estamos vivendo o prazer de ser herdeiros com Cristo e co-herdeiros, quer dizer, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas nós ainda somos talvez imaturos em muitas áreas da nossa vida. E somos ainda igualados a um escravo, porque ainda nós servimos talvez mais a prazeres carnais do que a prazeres, ou na verdade, a vontade de Deus. Talvez nós servimos mais ainda a nossa vontade do que a vontade de Deus. E às vezes nós estamos na nossa igreja, no lugar onde nós fomos acolhidos, estamos andando como escravos ainda, amarrados em tantas áreas da nossa vida, amarrados talvez em tantos pensamentos errados ainda na nossa vida, porque ainda não chegou o tempo de nós sermos herdeiros verdadeiros, porque não somos maduros ainda. Mas Deus tem pressa. Deus tem muita pressa de amadurecer o teu povo, nós, a tua igreja, a tua noiva, para que nós tomemos posse verdadeiramente das heranças que nós temos em Cristo, das promessas que nós temos em Cristo. Porque todas as promessas, a Bíblia fala que tem o sim, o amém de Deus. Nós temos que crer e nós temos que nos apoderar disso pela fé. Por isso Deus está amadurecendo a sua igreja nos últimos tempos. Deus, Ele quer usar cada um de nós como homens de Deus, como mulheres de Deus, como profetas e profetisas, onde nós estamos, se levantar em autoridade para resgatar aquilo que um dia foi perdido. Se o inimigo te consumiu saúde um dia, se o inimigo tirou da sua vida a saúde, comece a reivindicar agora diante de Deus. Deus, eu sou filho. Deus, eu sou filha. Eu não aceito perder a minha saúde, não aceito perder a saúde da minha família. É minha por herança, Senhor. Pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado e a minha família foi sarada. Deus, eu não aceito mais a miséria da minha casa, não aceito mais a dificuldade financeira. Por quê? Porque o escrito de dívida foi rasgado.
E hoje eu sou filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Todas as riquezas são minhas. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, eu não aceito mais ficar vivendo essa amargura no meu coração, porque eu não perdoo, porque eu não consigo perdoar. Cristo morreu naquela cruz para nos perdoar. Cristo se fez de exemplo para que nós possamos hoje olhar para a cruz de Cristo e seguir o seu exemplo. Não vivamos mais amargurados, mas perdoemos. Talvez nós temos tantos medos na nossa vida, somos cativos do medo, somos cativos de medo de adoecer, medo de morrer, medo de ficar endividado. Ficamos presos em tantos tipos de medos. Medos de sermos rejeitados da sociedade, da nossa família, do meu pai, da minha mãe. Jesus Cristo foi o rejeitado mais do que todos os homens. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez rejeitado por nós, para que hoje nós pudéssemos ser aceitos por Deus, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de ser quem nós somos. Deus não quer que você seja uma pessoa para agradar o outro. Deus quer que você seja você, no entendimento que Deus te dá, da maneira que Deus te chama, da maneira que Deus te olha. E então chegará um tempo que nós vamos nos amadurecer, e Deus então fará com que nós desfrutemos da herança. Essa terra é nossa por herança, aleluia. Esse povo é nosso por herança, aleluia. Está no sangue. Talvez não de alguns que são natos brasileiros, mas é seu também, de alguma forma, porque de alguma ligação você tem para poder estar aqui no Japão. Amém? Tome posse da sua herança. Deus quer nos amadurecer como igreja. Eu creio que Deus está levando a nós como igreja, e Deus quer levar a igreja apostólica Unidade em Cristo a um outro nível de entendimento e de autoridade, para que se ajuntem nesse lugar homens e mulheres de Deus e que profetizem sobre essa terra, que profetizem sobre as suas famílias, que profetizem sobre os seus filhos, profetizem sobre os seus amigos de trabalho. Porque assim como um dia eu fui alcançado porque alguém profetizou sobre a minha vida, eu creio que muitos nascerão daqui. E que Deus te use poderosamente como filho verdadeiro, e que você deixe uma marca por onde você passar. Não pense que você está aqui por acaso. Não pense que você está ouvindo talvez essa palavra por acaso. Deus te trouxe a esse lugar porque Ele quer curar as suas feridas, Ele quer restaurar a sua vida. Deus quer dar um start nas nossas vidas. A Bíblia fala também que a nossa boca é como uma espada afiada. A nossa boca é como uma trombeta que anuncia o reino dos céus. Saiba, igreja, que Deus nos deu poder. Deus nos deu poder para ligarmos aqui na terra aquilo que é ligado nos céus.
Deus nos deu o poder para ligar aquilo que estava quebrado dentro da nossa família. Aleluia. Deus nos deu o poder para desligar aqui na terra aquilo que será desligado nos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nos deu poder e autoridade para fazer isso. Deus nos deu poder Deus. para liberar uma vida aqui na terra, para perdoar. E às vezes nós ficamos esperando um milagre acontecer na nossa vida, mas nós nem esperamos que o milagre viria a partir do momento que eu começasse a profetizar, porque profetizar é isso. Profetizar não é simplesmente ficar orando em línguas e receber algo gostoso de Deus e trazer uma palavra específica só. Mas a profecia é uma palavra liberada. É aquilo que está no coração de Deus. Quando você profetiza na terra, acontece. É a palavra que está no coração de Deus. Quando você fala, quando você libera, é liberada com poder. Por isso Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que nós cresçamos com Ele, para que possamos ouvir a Sua voz e saber o que profetizar nessa terra, e saber o que profetizar no exato momento que nós precisamos. Sim, Deus quer levantar eu e quer levantar você. Deus quer te levantar dentro da tua casa. Deus quer te levantar dentro do seu emprego, para trazer uma palavra profética de conserto dentro da sua família, para trazer uma palavra de cura sobre aquele que trabalha com você, para trazer uma palavra de libertação para aquele teu amigo, para aquela tua amiga. E é assim que a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, para que se levante alguém um dia e comece a ler o coração das pessoas, e Deus começa a trazer revelação e começa a falar com essa pessoa. Assim será no seu emprego, assim será na sua escola, assim será onde você estiver, se nós crermos. Deus quer aguçar os nossos ouvidos espirituais. Deus quer aguçar os nossos sentidos espirituais. Deus não quer mais uma igreja religiosa que fica presa em quatro paredes, que cumpre uma liturgia. Mas Deus quer que nós sejamos a vida dele exposta. Deus quer que nós sejamos a boca dele falando no meio do povo. Assim como ele falava no Velho Testamento, a voz de Deus era soberana. Mas hoje em dia, se falarmos em voz de Deus através de um profeta, nós somos banalizados. Deus quer tirar a vergonha do meio do teu povo. Deus quer levantar um povo sério, que entende a filiação, que entende o pai que tem, que entende a paternidade como algo que Deus trouxe à terra através de Jesus Cristo. Deus não trouxe uma criação dele para essa terra. Deus trouxe um filho dele, para que nós pudéssemos entender que nós temos um pai que cuida de nós, e que ele nos deu autoridade, ele nos deu a possibilidade de sermos chamados filhos dele através de quem? Jesus Cristo. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, logo nós somos herdeiros, e nós podemos dizer, Abba, Pai. Nós temos
vamos dizer, um costa quente. Nós temos uma pessoa poderosa que está à nossa retaguarda, se você crê nisso. E Ele está te dizendo: eis o caminho, filho meu, andai por ele. Não se perca com as coisas desse mundo, não se perca com as coisas dessa vida, mas escute o gemido da natureza, escute o gemido daquele que está sozinho, aquele que está sofrendo uma depressão. Escute o gemido daquele que está doente, daquele que está possesso. Escute o gemido, porque eles estão esperando a manifestação de quem? De vocês. A manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que é tempo de crescermos. E eu creio que é tempo da igreja crescer, de andar em autoridade, não como criação, não como membros de uma igreja, não como salvos do reino de Deus, da família de Cristo, não, mas como filhos verdadeiros, que têm uma identidade nos céus. Seja esse homem, seja essa mulher, que pode mudar a história do seu vizinho, que pode mudar a história do seu amigo de trabalho, que pode mudar a história do seu bairro, que pode mudar a história da sua cidade. Talvez nós pensemos: não, mas eu nem falo japonês. Não importa. Não importa. Quando a presença de Deus vem, não importa a língua. Quero que você se levante do seu lugar. Quero ler uma passagem com vocês. Que está em Salmo 115, 16. Não precisa abrir, mas eu quero que você entenda. A Bíblia diz assim, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E eu creio que Deus quer que nós entendamos que nós temos autoridade aqui na terra, porque os céus são do Senhor. E quando os céus se abrem, essa autoridade vem para a terra e quer que nós sejamos o alvo dessa autoridade. Quando nós entendermos que os céus são os céus do Senhor e a terra o Senhor nos deu por herança, nós vamos ser usados com poder. Talvez não sejamos um grande conhecido, mas no reino espiritual, os demônios, eles sabem quem nós somos. Talvez aqui na terra nós não conheçamos muitas pessoas, ou muito menos assim, as pessoas nos conheçam, mas isso não importa. Não importa se eu sou conhecido, se eu não sou conhecido por homens. O que importa é que no reino espiritual, se eles estão reconhecendo a minha pessoa ou não. Porque onde nós entrarmos, o inimigo ele tem que sair. Por onde vocês entrarem, o inimigo ele tem que sair. Porque essa é a nossa herança que nós temos nele. Toda autoridade
autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sim, Jesus disse. E se toda autoridade foi dada a Ele, nós somos herdeiros dessa autoridade. E onde nós entrarmos tem que haver vida, onde nós entrarmos tem que haver libertação, onde nós entrarmos tem que haver cura. Esse é o tempo que Deus está levando vocês, igreja. Esse é o tempo novo que o Senhor está trazendo sobre nós como igreja. Que esse ano não seja como os outros, mas que esse ano seja um tempo de crescimento. Feche os teus olhos, comece a falar com o Senhor nessa hora. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor nesse momento. Não perca a sua atenção em nada. Deixe Deus falar ao teu coração. O Espírito de Deus está neste lugar. Deixe o Espírito falar, deixe o Espírito falar ao seu coração. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais escravos da velha natureza. Deus te trouxe para te libertar e para te curar. Deus escolheu para que você estivesse aqui hoje, para que você entendesse que você é filho e que você é herdeiro de toda a graça, de toda a bênção, de toda a promessa que existe na sua palavra. Deixa o Espírito agir, deixa o Espírito agir nessa noite. Hoje sou teu filho amado. O Espírito está gemendo. Meu Salvador, serei pra A natureza geme. A natureza geme esperando a manifestação dos filhos. Onde estão os filhos neste lugar? Onde estão os filhos de Deus neste lugar? Onde estão os profetas e profetisas de Deus neste lugar? Levanta, Senhor. Levanta neste lugar, Senhor. Filhos verdadeiros, levanta neste lugar, homens e mulheres, Senhor, que abraçarão a tua causa com entendimento e com maturidade.
levantará pessoas aqui nesse lugar que serão instrumentos de cura dentro das famílias. Famílias que estão sendo quebradas, famílias que estão sendo destruídas. Deus levantará pessoas, profetas e profetisas nesse lugar, que trará palavra de restauração sobre essas famílias que estão sendo dilaceradas pelo inimigo. Shere Kantarabaha, Shaya Manarabasori Kantara. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Ele vai testificar isso no seu coração. Se o seu desejo é esse, de ver famílias restauradas, libertas das mãos do diabo, do inimigo, então é com você mesmo que Deus está falando. Se isso arde no seu coração, Deus está levantando pessoas neste lugar que vão ser usadas para restaurar famílias nessa terra. Porque Deus tem mostrado quantas famílias estão sendo destruídas nessa cidade. Quantas famílias estão sendo cativas pelo inimigo nessa cidade. Essas famílias estão gemendo desesperadamente, pedindo por ajuda. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Onde estão os filhos dos homens que vão tomar posse dessa terra? Jovens, jovens, levanta-se os jovens dessa igreja. Levanta-se os jovens dessa igreja, porque os jovens estão clamando, os jovens estão gemendo, pedindo por ajuda, Senhor. Levanta os jovens, Senhor, dessa igreja, para que sejam profetas, Senhor, para que sejam usados no meio dessa natureza que está corrompida. Shere Kantarama, Shere Aleluia. E você que está aqui pela primeira vez, você que entrou nessa igreja pela primeira vez, ou se não, se você é a primeira vez que você está em uma igreja, eu quero dizer para você que você não veio por aqui, você não entrou nessas portas, ou você não chegou até aqui por acaso. Não foi somente porque você aceitou o convite do pastor Mário ou de qualquer outro amigo, mas Deus te trouxe até este lugar para que você saiba que antes que você viesse a existir, Deus tinha sonhado
sonhado com você. Antes mesmo de você existir, Deus já havia chamado você pelo nome. Deus, Ele nos deu uma oportunidade quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz aqui nessa terra. De passarmos de ser criaturas dEle para sermos filhos. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, saiba que Deus te ama. E que Ele enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por sua causa. E hoje Ele tem nos dado essa oportunidade de voltarmos a Ele como filhos. Por isso eu quero que você, se você entrou nesse lugar, se você não conhece a Cristo ainda, eu quero que todos estejam agora com seus olhos fechados. Mas se você entrou neste lugar, saiba que não é por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você vive, mas com certeza Deus está olhando para você. E Ele está te chamando, vem. Vem do jeito que você está. Vem a si mesmo, sujo, pecador do jeito que você é. Porque eu quero te amar. Porque eu quero limpar as suas feridas. Eu quero quebrar o seu cativeiro. Para que você viva a qualidade de vida que eu tenho para você, diz o Senhor. Se você é uma dessas pessoas, você poderia levantar a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Não se sinta envergonhado, porque Jesus Cristo, Ele não se envergonhou de entregar a sua vida por você. Ou se você conhece a Cristo, já conheceu a Cristo, mas estava longe dos caminhos do Senhor. E se hoje você está nesse lugar e você quer se reconciliar com Ele, essa é a oportunidade que Deus está dando para você. Se você é uma dessas pessoas, você pode levantar a mão. Gostaria de orar por você. Não tenha vergonha. Deus, Ele está falando no seu coração agora. E aquele Deus que um dia você chamou para que morasse dentro de você, Ele está se movendo agora através do Espírito de Deus. E Ele está testificando no seu coração essa verdade. Continue com suas mãos levantadas. Eu quero que você que está com as suas mãos levantadas, você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, se você se sentir envergonhado, pode repetir baixinho, mas é importante que você pronuncie. Porque a Bíblia fala que com o coração nós cremos e com a boca nós fazemos a confissão para a salvação. Senhor Jesus, perdoe-me se eu andei longe dos teus caminhos. Hoje eu quero voltar para a tua casa, Senhor. Eu sei que eu me sujei. Eu sei que andei longe da sua vontade. Mas hoje eu me rendo a Ti, Jesus.
ao único e suficiente Salvador, o único que pode fazer com que eu me torne filho. Eu me entrego a Ti novamente. Eu quero Te conhecer mais e mais. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos espirituais. Porque eu não quero mais viver como eu vivi no passado. Mas eu quero viver em novidade de vida. Quero responder ao chamado que o Senhor tem na minha vida. Em nome de Jesus eu me entrego. Nos Teus braços. E que eu possa chamar Abba Pai novamente. Porque eu fui recebido como filho. Aleluia! Aleluia! Você foi recebido como filho de Deus. Toda a autoridade está sobre você. Por isso ande na postura de filho. Porque envergonhado foi o diabo naquela cruz. Aleluia! 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 Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos use a cada dia mais para levar o Evangelho simples, o Evangelho verdadeiro, não aquilo que é impossível de viver no nosso dia a dia, mas que possamos ser simples como uma pomba, mas que possamos ser também sagazes como uma serpente, assim como a Bíblia mesmo nos ensina. Tomemos posse da herança que nós temos em Cristo. Amém? Deus abençoe esse ministério, a vida do pastor Mário, sua esposa, a pastora Suelen. Amém? E Deus abençoe esse povo maravilhoso, os filhos que são dessa casa e também aqueles que não são dessa casa. Amém? Que nós possamos andar em novidade de vida, exalando o bom perfume de Cristo nas coisas simples da nossa vida. Que nós possamos profetizar, que nós possamos orar, possamos amar assim como Jesus amou, assim como Jesus profetizou sobre essa terra, assim como Ele foi usado na sua simplicidade. Ele não foi diferente de nós. E que o Senhor possa te usar dentro da sua família, dentro do seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade e nessa nação. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Você pode